your vacuum cleaner, breathing in your dust. Fala galera, esse trabalho é sobre efeito solo, método de Carson e método da profundidade equivalente. Como ponto inicial motivador, temos que as ondas eletromagnéticas, durante a transmissão de energia elétrica, se propagam ao redor do condutor aéreo, entre o condutor e o solo e no solo. Um exemplo dos efeitos do campo elétrico e campo magnético no solo pode ser observado nos gráficos. Importante frisar que a NBR 5422 de 1985 estabelece que o campo elétrico no nível do solo não deve ultrapassar 5 kV por metro. Essa determinação se deve ao fato que, dependendo da magnitude do campo elétrico, este pode provocar desde incômodos em pessoas próximas da linha até causar choque elétrico violento caso a pessoa encoste em um objeto metálico. O solo e a sua influência no parâmetro de impedância da linha de transmissão deverão ser levados em consideração em caso de circulação da corrente para a Terra. Isso ocorre porque em sistemas trifásicos, as componentes da sequência nula das correntes são iguais em módulo e fase, fluem nos condutores de fase e retornam por um percurso. Se esse retorno for feito pelo solo ou pelo solo em paralelo com outro percurso, como os cabos para-raios, é necessário levar em consideração a resistividade do solo, bem como a distribuição das correntes no mesmo, para determinar as reatâncias indutivas e a resistência às correntes de sequência nula em sistemas desequilibrados. Um exemplo onde ocorre essa circulação de corrente pelo solo é quando há falta à terra em qualquer ponto do sistema elétrico. Em termos de cálculo, o solo pode ser considerado ideal ou real. O solo ideal tem resistividade elétrica nula, sendo representado como condutor imagem de condutividade infinita, localizado a uma profundidade de tamanho igual à altura do condutor da linha de transmissão. Já o solo real tem resistividade que vai depender da geologia do terreno, podendo ser considerado homogêneo, onde a resistividade é constante ao longo do terreno, ou heterogêneo, onde a resistividade é diferente ao longo do terreno, retratando a realidade do comportamento do solo. Como não se conhece com exatidão a natureza físico-química, a modelagem considerando o solo heterogêneo é bastante complexa. Por conta disso, geralmente opta-se por usar o modelo de solo homogêneo, visando considerar que o solo modifica a intensidade do campo magnético do condutor e que, em caso de circuitos monofásico ou trifásico não balanceado, ocorre alguns retornos de corrente ao longo do solo. Modelagens do efeito do solo foram desenvolvidas por diversos pesquisadores, entre eles Carson. Olá! Hoje irei falar para vocês sobre o método de Carson. Esse método serve para determinar o parâmetro de impedância série Z. No cálculo, leva-se em consideração o efeito da propagação das ondas eletromagnéticas no solo real, não mais considerando esse solo com condutividade infinita, o que afeta o cálculo do campo elétrico longitudinal na superfície dos condutores. Para isso, algumas considerações foram feitas: solo plano e homogêneo, condutividade constante ao longo da linha, cabos para-raios com permeabilidade magnética constante, condutores paralelos entre si e ao solo, raios nos condutores muito inferiores às distâncias envolvidas e uma propagação TEM. Basicamente, ele supôs que no solo há apenas uma componente de campo elétrico no sentido da propagação, que seria equivalente a uma corrente superficial imediatamente abaixo do solo. Ele também considerou que a propagação transversal dos campos é instantânea. Essa modelagem é apropriada para frequências de até 1 ou 2 MHz. Carson não só propôs como solucionou o método. O parâmetro Z é então obtido através de uma integral imprópria com integrantes complexos, que tem de ser expandido numa série infinita para ser calculado computacionalmente. Percebe-se que o cálculo é muito trabalhoso, mesmo computacionalmente falando. Por isso, existem algumas aproximações. Hoje, iremos falar sobre uma em específico. No modelo aproximado DE, somente o primeiro termo de cada série de correção é considerado. Em outras palavras, o solo é visto como um único condutor de profundidade DE, a variável θ é desprezada, resultando nas seguintes equações. A resistência de retorno pela Terra é dada pela seguinte fórmula. Para calcular a impedância da linha de transmissão, faz-se a soma complexa da resistência à corrente alternada dos condutores e de sua reatância indutiva na frequência do sistema. Na impedância própria, a parte real é formada pela resistência da linha e resistência do retorno pela Terra. Já no caso da impedância mútua, somente a resistência do retorno pela Terra é considerada na parte real.
Observe que ao desprezarmos θ, o termo de correção da resistência devido ao solo torna-se constante proporcional à frequência do sistema, enquanto o termo de correção da reatância indutiva é proporcional à resistividade do solo e inversamente proporcional à frequência. O termo em destaque é chamado de distância equivalente DE. Pode-se dizer que a distância DE é a distância entre os condutores e um único condutor de diâmetro unitário que serve de retorno às correntes que fluem nos condutores da linha. Isso porque geralmente esse valor é muito grande comparado à distância horizontal entre os condutores. Na seguinte tabela é possível visualizar a resistividade de diferentes tipos de solo e a respectiva distância equivalente de imagem na frequência de 60 Hz. Como recomendação de visualização da aplicação desse método, recomendo o exemplo 4.1 do seguinte livro. Por fim, é importante comentar que este método aproximado tende a superestimar a resistência e subestimar a reatância indutiva. Por exemplo, em frequências comerciais e baixa resistividade, essa aproximação pode introduzir erro de aproximadamente 10% na resistência, 1% na reatância própria e 4% na reatância mútua. Esses erros tendem a ampliar em harmônicos mais altos, podendo ocorrer discrepâncias de 10% na reatância de sequência nula. Isso, a princípio, pode nos levar a questionar a confiabilidade desse tipo de aproximação. Porém, é importante notar que nem mesmo com relação à resistividade do solo se tem esse grau de certeza, já que o mesmo terreno pode apresentar valores bastante diferentes de resistividade se medidos em épocas diferentes do ano. Esse tipo de aproximação, portanto, acaba sendo considerada satisfatória e é bastante utilizada na modelagem do efeito do solo. Como recomendação bibliográfica, sugiro os seguintes livros e artigos.